Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Tá tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Boa noite, que bom que vocês estão ainda acordados, né? Daqui, tô sabendo que a galera da campus hoje vai para uma resenha aí, todo mundo junto, é verdade? Vocês vão ficar aqui ainda? Vão ficar no camping, hein? Paz, vai rolar uma parada bacana aí. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a internet das coisas. Teve alguém que pegou o meu workshop lá de IoT? Não, né? Acho que não. Beleza. Tá ouvindo? Não? Não tá ouvindo. Tá melhor agora? Nossa, estourou. Tá bom? Legal. Então, que bom que não tem ninguém do workshop, porque lá eu dei uma prévia do que a gente ia falar um pouquinho aqui, e aí ficava um pouco repetitivo. Tô bem feliz que eu sobrevivi, é a 4ª palestra de hoje. Tá pesado hoje, amanhã tem mais 2 ainda. Só para resumir, eu sou técnico em eletrônica, fiz engenharia elétrica e depois de telecomunicações. Hoje eu estou terminando o mestrado em engenharia elétrica. Fiz pós também em gerenciamento de projetos. Trabalhei em várias empresas de telecomunicações e de ensino. Essa é a minha 4ª campus como palestrante. Sou fundador do Makers Manaus. A gente está tentando levar um Fab Lab para lá. E faço parte de um grupo de jovens que são fomentados pelo Fórum Econômico Mundial. Então, a gente vai falar aí de IoT, ou Internet of Things. Trouxe um videozinho que eu gosto pra caramba da Cisco, só pra gente entrar no clima aí. Então, vocês devem ter visto que no final ali, a Cisco colocou uma sigla, em vez de IoT, botou IOA, né? Como se fosse Internet of Everything, de tudo. É uma forma também de chamar. Pessoal, esse carequinha que está aqui no
na foto é o Mark Weiser, e ele meio que foi o mentor, foi o primeiro cara que escreveu um artigo, né, científico sobre o que era IoT. E por incrível que pareça, todo mundo tem falado muito disso, que é do futuro, que é presente e futuro, que é algo para acontecer, que está acontecendo, mas é importante a gente saber que isso é, na verdade, bem antigo, tá? Para vocês terem noção, o Mark morreu em 1999. Né? Muitos de vocês aqui nem eram nascidos, alguns não eram nem nascidos ainda. E quando ele publicou o primeiro artigo, né, sobre a IoT, era, claro, as tecnologias disponíveis na época eram completamente diferentes. No primeiro desenho, por exemplo, ele mostrava lá que as coisas iriam estar conectadas via infravermelho. Vocês já conectaram algum dispositivo via infravermelho já? Aquele Nokiazão, né, para mandar mensagem e tal. Tinha que parear ali exatamente. Pois é, claro que hoje em dia a gente tem diversos outros tipos de tecnologia para fazer isso, mas é importante a gente dar uma olhada aí que, por exemplo, quem aí era nascido em 91? A maioria, né? Eu era. Então, essa foto aí foi de 1991. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem algumas coisas aí que são um pouco peculiares, né? Em 91, a gente não tinha acesso a tablet, whiteboard refletindo o que tem no tablet. E isso, na Xerox Palo Alto, os caras já estavam, né, trabalhando aí para desenvolver. Bem, a definição para ser internet das coisas, né, para um dispositivo, para a gente estar considerando trabalhar com a internet das coisas, a gente precisa entender esse tripé aí, que o ITU, que é o órgão internacional de telecomunicações, que regulamenta toda a telecomunicação do mundo, ele diz que para ser IoT você tem que ter aí anytime connection, ou seja, conexão a qualquer momento, tá? Você tem que conseguir conectar full time, 24 horas, em qualquer lugar, ou seja, indoor ou outdoor. E a ideia é que os dispositivos cada vez mais fiquem conectáveis com qualquer coisa. Então, quando você pensa em IoT, IoT é máquina falando com produto. Não só isso. É máquina falando com produto, comunicando com a infraestrutura, comunicando com o ser humano, comunicando com roupa, comunicando com praticamente tudo. A ideia é que todos os dispositivos, todos os produtos que a gente use, de alguma forma, tenha IoT embebido. Esses dois termos aí, para quem estuda IoT, vai ver bastante, que é a computação ubíqua, tá? Que é mais ou menos como se fosse uma questão de onipresença aí. E a questão da computação pervasiva, que ela é algo infiltrado, né? Esses dois termos são bem usados aí, quem for ler livros de IoT. Depois, no final da palestra, quem tiver interesse, me lembra que eu acabei esquecendo de postar, tem um livrozinho, um PDF bem legal para entender mais sobre a IoT, que eu posso publicar lá na página da escola. Então, a gente viu no vídeo aí que hoje a gente tem bastante coisa conectada já. A gente já tem muito mais dispositivo conectado na internet do que gente no planeta. Vocês conseguem ainda escutar? Então, beleza. E a ideia é, a gente tem aí um número aí que possivelmente em 2020 a gente vai ter cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados. Se vocês pararem para pensar, né, a proporção disso, isso significa que até essa data a gente precisa ter infraestrutura, né, para conseguir fazer isso tudo funcionar. Então, a ideia que a gente tem é construir mais infraestrutura de rede nesses próximos 10 anos do que a humanidade criou durante toda a humanidade. Então, é um desafio grande, é um mercado sensacional para quem está procurando ali se colocar. Está completamente a base da indústria 4.0, é a internet das coisas. Eu costumo usar essa árvore aqui como guia do que é a internet das coisas, porque a gente tem a árvore aí, que são que é a IoT, e a gente tem os frutos ali, que são os produtos finais. E para isso aí crescer, a gente precisa da inovação tecnológica, que é aquela nuvenzinha, né? A nuvenzinha ali, ela vai regar essa árvore a ponto que a gente consiga
a gente precisa, óbvio, né, que tenha essas raízes fortes aí de processamento embarcado. Tem alguém aqui que trabalha com microcontrolador, com embarcados? Não. Geralmente a IoT vai ser embarcado. Vocês veem que os dispositivos são cada vez menores, né? Cada vez mais reduzidos. A gente tem que também ter alimentação aí de sensores cada vez mais variados. A gente tem pesquisas aí no mundo todo de novos sensores, né? Hoje a gente tem uma limitação razoável aí da quantidade de sensores e o tipo de conectividade também que a gente vai utilizar. E aí a gente tem mercados aí, por exemplo, de energia inteligente, de estacionamento inteligente. Acho que eu trouxe... falando da Streetline. Alguém já ouviu falar na Streetline? Não? Não? O Streetline é um serviço que funciona em 4 grandes cidades do mundo e ele funciona da seguinte forma. Pelo que eu soube aí de tarde, aqui também é ruim com trânsito para encontrar vaga. Vocês ralam bastante para encontrar uma vaga para parar o carro, não é? Estacionar. Então, acontece muito nas grandes cidades. Você leva, às vezes, 10, 20 minutos para chegar num lugar e você leva o mesmo tempo que você levou para chegar num lugar procurando uma vaga, rodando. Enquanto você está procurando a vaga, você está poluindo o meio ambiente, você está gastando gasolina, você está criando mais tráfego, né? Você está atrapalhando mais o trânsito. E aí essa conta não é positiva nunca. Então o Streetline veio com a seguinte solução. Eles têm sensores nas vagas, né? De estacionamento de rua da cidade inteira. E você reserva a vaga antes de chegar no lugar. Então, você vai... eu vou para o Teatro X, eu vou lá, reservo. O sensor fica de cor diferente para que outra pessoa não pare. Claro que, obviamente, como tudo que é bom e civilizado, precisa da educação para funcionar. E é um serviço que está instalado em grandes cidades, bem interessante. A gente tem aí o serviço também que é muito legal, que é de domótica, de casa inteligente. A gente lá da escola, né? Não sei se eu comentei no início, acho que não, essa palestra eu não comentei. Eu tenho uma escola que ensina programação a partir de 6 anos de idade e robótica também. E a gente, quando começou, a gente começou com uma empresa de automação residencial. Vou até mostrar aqui para vocês como é que era o serviço que a gente fazia. What can I do for you? I'm coming home, Lily. Preparing the house for your return. Estimated travel time: 14 minutes. O sistema Fibaro recebe seu comunicado e procede com a operação. Em 10 minutos, tudo começa. É iniciado o acionamento das luzes dos locais que você determinou. Na cozinha, dá início à preparação do jantar. Em seguida, abre janelas para a ambientação da casa. A interface controla tudo. Integrado ao GPS do veículo, o sistema calcula exatamente sua localização para deixar tudo como você determinou. Cortinas são abertas em determinado tempo, a qual você se aproxima da sua casa. A temperatura é equilibrada para seu melhor conforto. No seu quarto, a luz é agradável com intensidade de 34%. Para ter uma visão privilegiada, abre-se o teto solar. A integração do veículo e monitoramento via câmera indica sua chegada. O sistema liga ao monitoramento interno e manda fotos via e-mail para registrar cada passo. Portas são destravadas. Café com um aroma especial é preparado. Pronto, você está em casa no melhor do seu descanso. Então, pessoal, essa aqui era o nosso serviço, nossa propaganda que a gente utilizava. Era um serviço que a gente chegou a instalar em várias casas. É um serviço, infelizmente, ainda muito caro, né? A demanda é baixa, é público classe A+, classe A+. Mas, assim, cada vez mais empresas gigantes como Apple, Samsung têm investido muito em pesquisa e produtos de smart home. Então, bem provavelmente aí nos próximos anos a gente vai começar a ver
dispositivos mais acessíveis. Lá em casa, por exemplo, eu tenho uma Google Home, não sei se vocês já viram, é tipo a Alexa, que ela não é tão cara, né? Então, e já consegue fazer automação de bastante coisa aí, bem legal. A gente tem ainda aí, por exemplo, iluminação inteligente. Não é justo, por exemplo, que durante a noite toda de uma cidade, todos os postes fiquem acesos. Tem região da cidade que 2, 3, 4 da manhã não passa ninguém. Então não tem por que você ficar iluminando um local que não tem ninguém. Então a ideia é que você tenha a cidade que é exemplo disso no mundo. Ela fica em Portugal, estou tentando lembrar o nome da cidade. E lá você tem sensores que monitoram, né, a quantidade de pessoas que circulam naquele local. E quando tem pessoas, quando tem carro passando, é óbvio, os postes são ligados, iluminam. Quando não tem, eles dão uma reduzida para manter a segurança, né? Então, é bem interessante isso aí também. E tem a questão também dos carros inteligentes também, que é fundamental, né? Vocês sabem que, não sei se vocês já leram sobre isso, mas o primeiro teste de um carro, né, o cara, fiz um carro e tal, vamos registrar. No registro do primeiro teste de um veículo, ele bateu, né? Então ali, a gente já sentiu que ia ser a história da humanidade dali para diante, né? E o principal problema do carro somos nós, né? Cerca de 90% das falhas são humanas no trânsito. Então é fato que a gente precisa correr com isso aí para que a gente tenha menos acidentes e tudo mais. E aí uma das partes importantes aí é essa questão de conectividade de veículos. Esse aqui é um carro conceito, eu acho que eu não lembro se é da Mercedes esse. E a ideia é que seja algo assim. Please go ahead. Outro mercado também que é bem legal é esse de etiquetas inteligentes. Vocês já ouviram falar no Amazon Dash? Já? O Amazon Dash é um botãozinho, um imã de geladeira que você aperta e faz o pedido favorito que você tem. Então, você compra muito, sei lá, sabão em pó, por exemplo, aí. Então, você só aperta o botão, o pedido chega na sua casa. No caso da Amazon, eles têm um sistema logístico lá nos Estados Unidos incrível, onde, dependendo do produto e da cidade, você consegue em 45 minutos estar com o produto na sua casa. É bem parecido com Correios, né? Bem, quase, né? Semelhante. E aí tem as etiquetas inteligentes que eu estava falando, que possibilitam monitorar o produto sem que eu precise, por exemplo, passar na caixa registradora. É um saco, você fica 1 hora lá, às vezes você fica menos de 1 hora comprando e você fica mais 1 hora passando as compras para serem registradas, né? Tem uma situação aqui bem interessante, por exemplo, que
uma TV, uma Smart TV conectada com a sua geladeira pode trazer alguns confortos bem legais. Por exemplo, uma situação bem cotidiana seria, você chegou na quarta-feira, tem jogo do Mengão, né? Tem algum flamenguista aqui? Nenhum? Não tem flamenguista aqui? Caramba, velho. Porto Velho tem pouco flamenguista. Geralmente eu faço palestra, eu falo flamenguista e todo mundo... segue o líder, pô. Não sei o que. Segue o líder, pô. E aí, chegou para ver o jogo e, de repente, percebe que não tem cerveja lá na geladeira e você não vai poder tomar sua geladinha lá para descansar e ver o jogo. Então, nesse sistema aqui, a geladeira já verificaria, né, que você não tem a quantidade desejada aí de cerveja. Já quando você ligasse a TV, já ia te avisar que ela já solicitou, né, previamente as cervejas e você está abastecido porque ela já solicitou para você. É um conforto aí diferente. Esse daqui eu não vou mostrar, mas é uma camisa, tá, com biosensores que monitora sua respiração, seu movimento muscular e auxilia você a ter a melhor performance no exercício físico. Então, se eu não me engano, ela está custando $220 e ela te monitora para ver se você está conseguindo ter produção na academia de forma melhorada. A base também de cidades inteligentes é essa questão da conectividade. A base da indústria 4.0 é a IoT também. E assim, só para a gente lembrar, né, quem é que está investindo nisso no mundo, tá? A gente tem aí empresas como Intel, Cisco, Microsoft, Apple, Samsung, são as empresas que estão colocando muito dinheiro nisso. É um mercado trilionário. É um mercado de 19 trilhões de dólares, tá, pessoal? Então, imagina, né? Chegar em casa agora, casa automatizada, musiquinha já toca, já fica, né? Ó, a namorada já até sorriu, já ganhou, acabou. Tá? Garantido. Ela vai até esquecer que você fez ontem. A mesma coisa, né? Você precisa pra festejar. Quanto custa? A mesma coisa pra festejar. Então, você já deixa programado, né, o que você quer. E aí a sua casa já deixa preparado para você. Lembrando que não é só essa questão do conforto, né? Não é só a questão de ter uma casa luxuosa. É questão, às vezes, de acessibilidade. Tem muita gente que não consegue fazer determinadas atividades e com esse tipo de automação tem a vida facilitada. Caramba, bati meu recorde de fazer essa palestra, muito rápido. E aí, tem mais algumas coisas que eu posso comentar com vocês, que eu quero comentar com vocês. Primeiro tá, beleza, eu já sei o que é IoT, eu já sabia até que é a IoT. Quem aqui já criou um dispositivo IoT? Ninguém. Por quê, galera? O que é que falta? Não sabe como fazer? Tem que saber programar, Então, pessoal, existem dispositivos hoje que estão facilitando bastante a vida da gente para a gente criar IoT. Eu fiz um workshop ali, 6 horas, de Node MCU. É uma plaquinha muito semelhante ao Arduino, que tem Wi-Fi embebido, que tem Bluetooth embebido agora, esse novo MCDU, e é super barato. De fora você consegue comprar cerca de $3. Aqui no Brasil, só a plaquinha do ESP deve ser uns R$15. A Node completa 25. Quer dizer, é barato para você fazer, dependendo do que você quiser fazer. É bem legal. Hoje tem muita integração de linguagens visuais. Ou seja, você consegue criar um dispositivo desse usando lá o App Inventor, usando o Scratch, que é a linguagem visual de bloquinhos e tudo mais. Então, assim, aquela questão, eu preciso virar um programador hardcore para começar a fazer, ela não existe mais, tá? Eu tenho curumins lá de 6, 7 anos que já trabalham com a IoT. Então, a gente precisa ir atrás.
Se vocês olharem os editais do BNDES, todo ano o BNDES está liberando dinheiro demais para IoT. Então, tem uma ideia legal, tem um projetinho, junta com uma galera, começa a pesquisar, começa a tentar fazer os dispositivos, que tem muito dinheiro para investir nisso. Tá? E olha que a gente está falando de Brasil, imagina no mundo. E aí, toda essa preocupação aí que vocês têm que ter em relação a criar dispositivos de IoT, é sempre no sentido de olhar se isso realmente está no caminho certo para a humanidade. Eu sempre encerro Caralho, competir com os irmãos biólogos é foda, né? Começar a falar palavrão também aqui, cantar... Enfim, se a gente está no caminho certo, né? E eu sempre encerro as palestras comentando e comparando aqui os Flintstones com os Jetsons, né? Por quê? Vocês já viram os Flintstones? Já? Já viram os Jetsons? Não, eu acho que o pessoal mais novinho não conhece os Jetsons, né? Mas, enfim, os Flintstones, vocês lembram quantas horas eles trabalhavam, o Fred e o Barney? Bastante, né? Ele ia direto pro trabalho, levava lanchinho. E os Jetsons, você lembra o Sr. Jetson trabalhando? Porque ele ia lá, apertava uns botões, meia hora depois ele ia para casa num tubo e ia curtir com a família. Então, sempre que vocês estiverem pensando em dispositivos de IoT, pensem se vocês estão aproximando a gente de mais trabalho, de mais coisa que escraviza ou de coisas que deixam você mais disponível, mais livre para curtir a vida. Então é mais ou menos isso a ideia. Beleza? Como eu dei uma mega acelerada, a gente vai conseguir um pouquinho mais cedo para casa. Quem tiver alguma pergunta, a gente tem bastante tempo de pergunta aí. Eu vou botar só o robozinho para fazer uma parada aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí eu posso encerrar. Alguém tem alguma pergunta sobre a IoT? Sobre onde começar, onde... Alguma coisa que vocês quiserem saber de IoT? Boa noite, meu caro. A nossa dúvida, eu creio que da maioria, é tipo, o que é necessário, pode ser feito com Arduino, pode ser feito com microcontrolador, elétrica, eletrônica comum, aquela placa que você acabou de dizer. Existem outras formas, quais são os tipos de programação e por aí vai. Beleza. Geralmente esse caminho das pedras inicial ele é o mais difícil, né? Você começar a caminhar, às vezes é muito mais difícil você finalizar o produto. Um caminho muito interessante, né? Seria, mesmo que você não seja programador, mesmo que você não seja da área de engenharia, ele vai cair. O Arduino, por exemplo, é um bom caminho, por ser muito simples de programar. Você consegue programar também com linguagem de blocos e você consegue fazer dispositivos já com ele. O Node MCU ele já é mais completo porque ele já tem Wi-Fi embebido, então você já consegue conectá-lo com um preço muito reduzido. Se você abrir esses relés inteligentes que são controlados por celular, você vai achar um ESP dentro, que é o core do Node MCU. Então, hoje, se você quer começar a fazer dispositivo IoT, o caminho, para mim, o caminho mais barato e fácil é Arduino e Node MCU. Linguagem é C, só que tem interfaces aí visuais, então você consegue também programar com bloquinho e tal, pelo menos para começar, porque eu sei que é muito chato, né? Você fica lá horas, aí pisca um LED, né? Aí você fica, porra, né? Caralho, não dá pra fazer nada. Não, entender que é um caminho árduo, né? Pra gente ter um monte de coisa que a gente tem hoje, levou muito tempo, mas hoje a gente tem uns atalhos gigantescos. Você com R$100 você começa a estudar isso fácil, né? Nem precisa de R$100. Com R$50 você compra a plaquinha e vai queimar LED lá, vai tentar fazer as coisas. Então é um bom caminho. Mais alguma pergunta, pessoal? Alô, boa noite.
Como é que funciona essa integração do Arduino, do IAT? Como é que interliga esses sistemas que tu falou? Tem um exemplo ali, a casa inteligente, o carro. É uma forma prática hoje no Brasil, dessa utilização, dessa interligação que tem da rede. Algo prático que tenha, né, que está realizando hoje, né? Beleza, obrigado pela pergunta. Eu tenho alunos hoje que automatizaram a casa deles com Arduino. Então, você põe o Arduino com conectividade, então pode ser usando o SP2866, pode ser usando o Shield Wi-Fi, enfim. E aí você consegue, por exemplo, controlar a iluminação, controlar, por exemplo, acesso. E aí você já consegue fazer bastante coisa com um custo bem reduzido. Claro que, se você vai fazer um produto final, se você quer industrializar isso, você não vai usar o Arduino, né? Lembrando que o Arduino é uma plataforma, ele não é um microcontrolador. Depois de testar bastante, tá aprovado, fez o MVP, você pode pegar o chip e fazer uma plaquinha industrial, né, que funcione lá para automatizar. Pra você ter noção, quando a gente tinha essa empresa de automação, a gente cobrava, o projeto mais barato que tinha era R$25 mil para fazer uma casa. E aí a gente ficou indignado com isso, porque a gente fazia e eu confesso que a gente na época não tinha dinheiro para fazer na casa da gente. Eu falo, mas isso é um absurdo, né? Eu instalo na casa dos outros, não consigo instalar na minha. E a gente fez um dispositivo baseado no Atmega, que é o microcontrolador do Arduino, que custava cerca de R$900, não para produzir, tá? Já com um lucro bem alto já, entendeu? Então, dá para se fazer, né? Dá para se fazer. Se você procurar no Mercado Livre, você vai ver uns produtos meio, né, genéricos aí que a galera tem feito nesse sentido de automação bem barato. Usando Raspberry Pi também, usando Arduino. Então, dá para se fazer. Acho que de automação residencial é legal porque você vê o resultado imediato. Você vê na tua casa, né? Chega a gatinha lá na tua casa e tu muda lá a cor do seu quarto, enfim. Já dá uma vibe boa, né? Você tinha pergunta também, não tinha? E também quer tirar uma dúvida, pode falar também? Tem a minha e tem a dele, pode também? Boa noite. Na verdade, eu queria que você falasse só um pedacinho o que é a indústria 4.0 aí, para dar uma curiosidade no pessoal e só dar uma pesquisada aí. O palestrante que foi 2 horas da tarde aqui sobre a indústria 4.0. Basicamente, pessoal, deixa eu voltar aqui, aproveitar que a gente tem tempo, eu posso mostrar. Aqui, ó. A gente tem a primeira revolução industrial, quando a gente começou a utilizar máquinas a vapor, né? Isso melhorou bastante o trabalho, passou a reduzir o uso de animais e pessoas para fazer trabalho braçal. Aí a gente teve a segunda revolução industrial, onde a gente começou a ter linha de produção e eletricidade. Isso mudou completamente a humanidade. Aí veio a terceira revolução industrial, que foi a questão de automação, né? As linhas ficarem com CLPs e automatizadas. Também evoluiu bastante. Veio a microeletrônica, a gente começou a reduzir muitos equipamentos. Você olha o celular hoje, hoje a gente nem liga, né? Mas a gente tem aqui 15 dispositivos que antigamente a gente precisava comprar separados, que eram grandes e custavam caro, a gente tem aqui. Então, e a quarta evolução industrial justamente é a convergência das tecnologias emergentes em prol de melhoria da qualidade humana. Então você consegue aí, por exemplo, ter um dispositivo que é conectado, né, com a máquina que produz ele, e aí esse dispositivo, depois ele se conectar com a máquina que produziu, ele vai se conectar com a sua casa, e aí você vai conseguir, por exemplo, digamos que você é uma Nike da vida, eu gosto muito desse exemplo. Imagina quão vale a informação de saber quantos quilômetros você anda com o tênis deles, onde você anda, que tipo de terreno, a quantidade de vezes que você usa por semana e, melhor, saber quando ele está ficando já meio velhinho para você poder comprar outro. Imagina quão assertivo seria, né? Tipo, ele já sabe que seu tênis já vai estar para acabar e aí te joga aquela promoção ali no Facebook. Coisa que hoje, né, a inteligência artificial faz bastante aí com as propagandas já. Então, a indústria 4.0 seriam as 12 tecnologias emergentes que a gente tem convergidas
para que a gente tenha aí conectividade, automação e melhoria de qualidade de vida. Beleza? Eu queria uma dica, que o senhor já deu indicação pra gente que quer iniciante, não tem muita noção nem de programação de eletrônica. Você indicou a gente pegar uma placa de Arduino e de MCU que seriam os mais baratos. Eu queria saber se você tem também alguma referência, assim, alguma referência de estudo que você acha que é a boa, e a comunidade, qual que você acha que é melhor, do Arduino ou do MCU nessa questão de tirar dúvida? Qual que você acha que está mais povoada? Então, a comunidade do Arduino você vai achar site em japonês, em inglês, em italiano, em português. É uma plataforma muito mais difundida do que o Node MCU. Inclusive, uma das linguagens que a gente usa em Node MCU é a linguagem Lua, que foi criada por um brasileiro aqui da PUC. Então, a PUC Rio. Então, sim, é mais fácil você começar lá pelo Arduino. Vocês são de programa, vocês são o quê? De eletrônica? Vocês são de que área? Vocês são de análise e desenvolvimento? Cara, se vocês estiverem no início do curso e já estiverem brincando com sistemas embarcados tipo Arduino, no final do curso vocês vão estar fazendo misérias, vão estar fazendo dispositivos bem legais. É um investimento que vale a pena, de verdade. O livro base é o livro do Banzini, que é o cara que fundou, tá? O Arduino. Você procura na internet, você acha ele free, ou vocês podem pagar também por ele. É um produto que vale quanto ele custa. A gente lá no site da Manaus Tech tem alguns materiais também, no Facebook da gente tem alguns materiais. Vocês procuraram lá Manaus Tech no Facebook, tem alguns PDFs, tem alguns materiais bem interessantes também nessa área. Tá? É uma área que a gente não pode deixar passar, né? Com a questão aí da globalização. Se nós brasileiros não abraçarmos, vai vir chinês, vai vir alemão, vai vir gente de fora, vai abraçar, vai desenvolver, vai ganhar dinheiro. E a gente vai ficar cada vez com menos espaço. Né? É isso. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uma. Só para finalizar, eu queria saber se tem alguma previsão. Você falou que ainda o mercado de IoT é muito caro, ainda mais na domótica, né, que é a que acho que é a mais utilizada, né, hoje aqui no Brasil. Você sabe se tem uma previsão de quando a IoT vai ser mais difundida, tipo, diminuir o preço, ela vai ficar mais barata, mais acessível ao público, né, vamos dizer assim? Então, vamos lá. Na verdade, quando a gente leva para a domótica, é algo caro e inacessível mesmo, verdade. Mas, se você parar para pensar, hoje as pessoas... Quantos dispositivos você tem na sua casa que se conecta na internet? TV, Xbox, PS4... relógio, smartwatch, tablet, o smartphone, o notebook. Quer dizer, hoje a gente já está vivendo essa era da IoT já bem forte, né? Assim, tudo é questão de escala, né? Não tem jeito. Eu não sei se vocês lembram, o primeiro DVD era caríssimo. Um DVD custava na época coisa de R$3.000, um DVDzinho, né? Um DVD que eu falo leitor. Hoje em dia você compra um leitor aí, é lixo, né? R$100, R$50, você consegue comprar um para botar na TV. Então, é mais questão mesmo de escalabilidade, né? E assim, como é um mercado muito grande e ele pode envolver agronegócio, ele pode envolver praticamente tudo, vai levar um tempo de maturação aí, né? Então, pegue uma área que você gosta e tenta aplicar a IoT nisso, tá? A IBM mesmo, se você entrar no site da IBM e da Intel Jobs, vai lá. Você vai ver que 80% dos empregos que tem na Intel são para trabalhar com a IoT. Seja para vender, seja para fazer, seja para lecionar, enfim. É um mercado muito, muito expandido. Então, entre nele que você vai ver que você vai fazer parte das pessoas que baixaram o preço da coisa. Beleza? Mais perguntas? Não, sem perguntas. Posso ir dormir hoje? Beleza, valeu, gente. Obrigado aí pelo horário.